Bom dia. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? É a pergunta do anjo para as mulheres que foram procurar onde é que estava Jesus, né? Ou procurar aquele que elas pensavam que estava no túmulo, enterrado na pedra. No entanto, o anjo faz uma pergunta um tanto quanto irônica, né? A ironia do anjo chega a ser uma ironia que até nos alegra, né? Uma pergunta que já nos enche o coração. Essa passagem de Êxodo 15 fala da Páscoa do Antigo Testamento, quando logo após o povo de Israel sair da terra do Egito, onde eles eram escravos, então Moisés entoa um cântico, né? Um cântico de uns 30 versículos mais ou menos. E esse é mais ou menos o final do cântico. Sobre os egípcios cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor. As palavras de Moisés para a nossa Páscoa. E talvez, se formos observar o que é a Páscoa, nós veremos como que é essa imagem. A Páscoa do Antigo Testamento, onde o povo de Israel foi livre da escravidão. A nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus, no tempo de Jesus, que é quando nós somos libertados da morte, do poder do diabo. A Páscoa quando nós somos ressuscitados pelo batismo. E a Páscoa um dia, no amanhecer celeste, quando no domingo de Páscoa eterno, nós seremos chamados dessa vida mortal para uma vida eterna. 4 Páscoas, né? 4 sentidos. Deus abençoe o nosso culto. Nós iniciamos cantando.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Todas as vezes que eu disser por tua misericórdia, Senhor, a congregação responde: tem piedade de nós. Nós oramos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo aquilo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Pai, por tua misericórdia, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tantas vezes nós somos condizentes com o mal. Vimos coisas ruins acontecerem na nossa frente e não fizemos nada. Por tua misericórdia, Senhor, tem piedade de nós. Tantas vezes não amamos o nosso próximo. Vemos pessoas sofrendo, passando fome, passando necessidade e nada fizemos. Por tua misericórdia, Senhor, tem piedade. Não amamos a ti, Senhor, nem a teu Filho Jesus. Contemplamos os seus sofrimentos na paixão, na Sexta-feira Santa. Ouvimos falar de tudo que fizeste por nós, padecendo, sofrendo e morrendo por nós. E não fomos capazes de derramar uma lágrima por isso. Ficamos frios. Por tua misericórdia, Senhor, tem piedade de nós. Colocamos outras coisas em teu lugar, adoramos o dinheiro, o poder, as redes sociais, a nossa imagem e tantas outras coisas que não são tu, único Deus verdadeiro, digno de nosso amor e reverência. Por tua misericórdia, Senhor, falhamos tantas vezes em suportar aquilo que seria possível, em não suportar aquilo que seria possível suportar. Nós nos entregamos aos vícios, aos nossos desejos. Fomos preguiçosos, fracos, infiéis, covardes, medrosos. Por tua misericórdia, Senhor, tem piedade. Senhor, já te pedimos perdão tantas vezes, que poderias nos lançar agora mesmo no inferno. E bem sabemos que é nossa culpa, nossa máxima culpa. Pai, por tua misericórdia, Senhor, não por nós, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua piedade, pela tua compaixão e pelo teu amor, concede, ó Senhor, a todos nós o salmo para o dia de hoje é o Salmo 16, que será cantado por mim. Após, nós cantamos juntos o Glória. Trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, é tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro.
consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus maior e potente, unigênito Filho, Jesus Cristo, nosso Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, retira os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, nossa replicação. Tu prestas sempre à direita de Deus Pai, o Senhor seja convosco. E com o Espírito. Oremos. Todo-Poderoso Deus e Pai, que através de teu único Filho, Jesus Cristo, venceste a morte e abriste para nós os portões da vida eterna, faz com que nós, ao celebrarmos com alegria o dia da ressurreição do Senhor, possamos ser ressuscitados da morte e do pecado pelo teu Espírito. Ó Deus, que para nossa redenção entregaste teu único Filho à morte de cruz e pela sua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder do diabo, de Satanás. Concede que todo o nosso pecado possa ser afogado, como as carruagens do faraó, através do arrependimento diário, e que, dia após dia, possamos nos erguer para viver diante de Ti em justiça e pureza. Por Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo são um só Deus para sempre. Amém.
coro canta, pode se sentar.
Bom dia a todos, feliz Páscoa. Leitura do Antigo Testamento de Isaías 25, 6 a 9. Está na página 466 do Antigo Testamento. 466 do Antigo Testamento. Isaías 25, 6 a 9. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. E aqui a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Novo Testamento, da Epístola, 1 Coríntios 15, 1 até 11. Coríntios 15, 1 até 11. E assim escreve o apóstolo: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos. Se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada, vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Até aqui a leitura. Cristo Jesus acabou com o poder da morte e por meio do evangelho revelou a vida que dura para sempre. Leitura do Santo Evangelho, Marcos 16, 1 a 8. Marcos 16, dos versículos 1 até 8.
Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. É aqui a leitura do Santo Evangelho. Preparação para a mensagem, nós cantamos. Deus nos abençoe e nos dê a fé
para crer neste milagre da ressurreição? Em nome de Cristo, amém. Vocês ouviram a leitura do Evangelho com atenção? É um texto conhecido, talvez de tantas vezes que, desde criança, num país que é predominantemente cristão, de ouvir os nossos avós, nossos pais, de irmos na igreja e conhecermos este relato da ressurreição, isso não causa tanto impacto, pelo fato de ser uma informação conhecida. Mas se olharmos, acontece algo extraordinário aqui. É um milagre inexplicável, maravilhoso, grandioso, que às vezes não entra dentro da nossa vida. Poderia dizer dentro da nossa razão, mas não é uma questão de entendimento racional, mas de fé, de crer. Vocês ouviram a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16? As mulheres que foram no domingo bem cedinho para o túmulo, qual que era a preocupação delas? Como que é? A pedra. Essa era a preocupação delas. E aí vamos refletir sobre isso. O primeiro momento, então, a gente tem a preocupação das mulheres com a pedra que está fechando a sepultura. Importante a gente lembrar rapidamente, que as sepulturas, naqueles tempos bíblicos, eram como um jazigo cavado numa rocha, como se fosse uma caverna, onde vários corpos diversas da família eram colocados ali. Este era um túmulo novo. Diz lá em Isaías que Jesus foi sepultado com os ricos. O José de Arimateia, que pediu o corpo para Pilatos para ser sepultado, leitura que nós ouvimos na Sexta-feira Santa, tinha um túmulo destes. E aí, para fechar essa abertura na rocha, havia como se fosse uma roda grande, uma pedra redonda, e ela era rolada para fechar esta abertura. Ela poderia ser removida, abrir e fechar como uma porta, mas era grande, precisava de muita força para isso, e elas sabiam disso. Mas elas também sabiam o seguinte: conforme a gente acompanhou nessa época de Quaresma, Jesus, pelo menos no Evangelho de Marcos, por 3 vezes, e nós lembramos isso aqui em 2 leituras no culto, no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de Marcos, Jesus disse o que ia acontecer: tenho que ir para Jerusalém, lá vou ser julgado, vou ser torturado, vou ser morto. E isso aconteceu com Cristo na cruz, com o objetivo de perdoar os pecados, através da sua inocente morte. Ele que não cometeu nenhum pecado, é um sangue inocente, o sangue divino, o Cordeiro divino que foi sacrificado para dar perdão aos pecadores. Mas Jesus ainda acrescentou, naquelas 3 vezes, a seguinte informação, que parece que as mulheres, os discípulos e todos incrédulos não prestaram atenção, ou até ouviram, mas não creram. Jesus complementou dizendo que iria morrer e qual que é a outra informação? Ao 3º dia iria ressuscitar. A pergunta que a gente poderia fazer aqui: por que as mulheres estavam indo para o túmulo?
Por que elas estavam levando perfumes? A gente leva flores, elas levavam tipo um bálsamo para embalsamar um corpo de um morto. Por que elas estavam fazendo isso? Cadê a fé? Elas estavam preocupadas com a pedra, mas Jesus não avisou que iria ressuscitar ao terceiro dia. E aí eu pergunto para você, qual que é a tua preocupação? Qual é a pedra que atrapalha na tua vida para você crer na ressurreição? Nesse feito grandioso, que é inclusive o motivo de estarmos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, que é o texto mais antigo escrito sobre a ressurreição, a nossa fé seria morta, vazia, de nada adiantaria. Se Jesus não tivesse ressuscitado, qual a nossa garantia? Qual a garantia que nós temos daquilo que Cristo realizou na cruz? Mas o fato, e vejam bem, eu vou repetir e frisar, é um fato. Jesus reviveu dentre dos mortos, não como Elias, Eliseu fizeram no Antigo Testamento, não como o próprio Jesus fez com a ressurreição do filho da viúva de Naim, com Lázaro, com a filha de Jairo, ou até mesmo o apóstolo Paulo com Dorcas, ou Pedro com Dorcas e Paulo com Eutico. Estes morreram, foram ressuscitados milagrosamente para que crescem em Cristo e na promessa de Deus, mas voltaram a morrer. Também no dia que Jesus foi morto na cruz, muitos ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém, mas todos estes voltaram a morrer. Mas agora então o primogênito da eternidade, o que ressuscitou, e a gente sabe que agora, daqui 40 dias, na ascensão, ele subiu com o seu corpo glorioso. Jesus Cristo subiu ao céu. E este é o nosso Deus, um Deus vivo. Não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma explicação racional, não é um objeto criado, mas é o próprio Cristo vivo. Nós cristãos podemos dizer: o meu Deus está vivo. Não é uma pedra, um metal, uma madeira morta, ou um local para meditar. O meu Cristo está me ouvindo agora. Ele está vivo, governando sobre todas as coisas. Qual é a pedra? Qual é a tua preocupação que atrapalha você crer em Cristo? Talvez seja as outras pedras que nós temos na nossa vida, que são as doenças, são as dores que passamos, os medos que enfrentamos, a solidão, o luto. Tantas preocupações são pedras que bloqueiam a entrada do reino de Deus na nossa vida, por meio da fé. A fé que é dada pelo próprio Deus no batismo, na proclamação da palavra, na Santa Ceia. A fé que transforma, a fé que nos dá a certeza, a garantia de que Cristo realmente vive e de que a morte, como existem pelo menos 4 ideias, as mais correntes por aí, sobre o que tem depois da morte. Uma delas, principalmente difundida entre o ateísmo,
é que não tem nada, é aqui que se vive, é aqui que se sofre, se fica feliz, enfim, e depois acabou, não tem nada. Que triste. Ou que tem um lugar intermediário, um purgatório, onde se purga, se limpa dos pecados. Ou, e essa muito preocupante, principalmente porque ela se camufla como sendo algo interessante, até cristã, mas não é. É a reencarnação, difundida pelo Espiritismo e outras seitas, inclusive seitas afro. E aí, as pessoas ouvem que Jesus, a Bíblia é aberta ali e acham que é a mesma coisa, e não é. A pergunta que se faz é: para estes, Cristo está ali? O Cristo que morreu pelos pecados, ressuscitou, ele não reencarnou, ressuscitou para dar a vida eterna. Estes 3 ensinamentos não são bíblicos, e nós cremos na Bíblia, na palavra de Deus, que nos dá a fé, que tira essas pedras que bloqueiam aquilo que cremos e nos atrapalham na nossa vida diária. Eu falei 4, sim, o quarto ensinamento é o bíblico, o que nós conhecemos, o que nós, com o credo apostólico, confessamos, que Jesus morreu, mas ressuscitou. E ao final do credo apostólico, que cremos na vida eterna e na ressurreição da carne, que nós também vamos ressuscitar no último dia e receber a salvação eterna. Qual a pedra que atrapalha o teu relacionamento com Deus? O texto diz aqui que quando as mulheres chegaram lá, viram que a pedra já havia sido tirada. Quem a atirou? Será que foram os anjos enviados por Deus, que estavam lá dentro do túmulo e falaram para as mulheres: vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, já foi ressuscitado. Foi o próprio Deus que tirou aquela pedra. Peçamos a Deus que Ele tire também essas pedras que obstruem, que nos bloqueiam, nos tiram da presença de Deus no céu e na nossa vida diária aqui, para que Ele continue derramando sobre nós bênçãos que não merecemos, e assim nos dê perdão, salvação, consolo, coragem para os momentos difíceis, nos dê orientação na sua palavra para seguirmos com Ele, nos mantenha unidos como igreja, como família, como amigos em Cristo Jesus, e principalmente para que possamos também testemunhar com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, Cristo para todos. Para concluir, não sei se vocês observaram o texto de Isaías que foi lido hoje, um texto bem curtinho, lembra muito, de uma forma saudosista, né? As reuniões com a família, em torno da mesa. Todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, se estranham, brigam, enfim. É a família pecadora, são as famílias, mas são também aqueles que estão mais próximos de nós, que amamos, que compartilhamos, que podemos contar. E aqui então Isaías traz esta cena, né? O Senhor Deus no Monte Sião, é um monte onde
tem uma referência à igreja de Cristo, a vida eterna. O Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali acabará com a nuvem de tristeza. Acabará com o choro da morte, que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Então, no dia da ressurreição, no domingo da Páscoa que lembramos hoje, é a vitória sobre a morte. A morte não tem mais efeito e poder sobre os que creem em Cristo. E esta pedra foi removida. Temos agora a promessa da vida eterna, da ressurreição. Esta é a vitória de Cristo sobre o nosso último inimigo a ser vencido. Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte. Creiam nisso. Que Deus nos dê a fé para crermos nisso. Que Ele nos perdoe as vezes que duvidamos, ou queremos racionalizar, queremos explicações. Crê somente nesse milagre de Cristo, e aí Ele habitará em nós e nos dará um entendimento pela fé. Que assim como Cristo se entregou, possamos nos entregar também em suas mãos. Em nome de Jesus que pregamos, o Cristo vivo. Amém. Ficamos em pé. Juntos vamos cantar o ofertório. Mas antes oramos. Querido e bondoso Deus, obrigado por Jesus ter morrido no meu lugar para me perdoar toda a culpa. Obrigado pela ressurreição, a vitória sobre a morte que Ele conquistou para mim. E assim somos vitoriosos. Temos os efeitos, as consequências positivas da morte de Cristo em nossa vida, que é a alegria, a esperança, a vida para sempre. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Nesse momento as crianças cantam uma música, escolinha dominical. Diz que elas prepararam uma música aqui para nós hoje. Um dia eu ouvi falar da cruz em que Jesus morreu, mas Ele sim Um dia eu ouvi falar
da cruz em que Jesus morreu, mas ele sim ressuscitou e um dia Cristo voltará. Páscoa, alegria, Jesus venceu, vida eterna ele nos deu. Páscoa, alegria, Jesus venceu, vida eterna ele nos deu. Um dia eu ouvi falar da cruz em que Jesus morreu, mas ele sim ressuscitou e um dia Cristo voltará. Páscoa, alegria, Jesus venceu, vida eterna ele nos deu. Páscoa, alegria, Jesus venceu, vida eterna ele nos deu. Nesse momento, queremos agradecer a Deus por meio das ofertas. Faremos isso durante o cântico do hino. E que Deus abençoe o seu ofertar.
queremos nos achegar de Deus em oração e, em especial, agradecer hoje pelos aniversariantes dessa semana: Angélica Francine Frei, Danilo Renan Becker, Roberta Kif Pelas, Gabriela Krause dos Santos, Delizie Lauana Becker, Delize, Eduarda Dias Agostini Brunin e Mariana Blauf. São os aniversariantes dessa semana. Todas as vezes que o oficiante disser por tua misericórdia, Senhor, a congregação responde: ouve a nossa oração. Nós oremos. Podem ficar sentados. Pai, de toda misericórdia e poder, que libertaste o povo de Israel da escravidão do Egito e que também nos libertaste da escravidão de Satanás. Hoje é o dia que celebramos a tua vitória por meio de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição para todos nós. Hoje é o dia que cantamos aleluias a ti, Santo Pai. Nos aproximamos de ti contritos e contentes, confiantes no teu amor, movidos pelo teu Espírito. Por meio de Jesus, pedimos-te, por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Pai, primeiramente te agradecemos imensamente por teres completado todas as coisas por nós. Nós andávamos perdidos e desgarrados, andávamos só, e não éramos mais do que pó, do qual todos somos feitos. Mas o teu Espírito veio dar-nos a fé que desata o nó, que nos amarra ao pecado, nos cega para a verdade, nos enche de falsidade. Com Adão, nosso pai, pela carne, nós comemos daquele fruto que nos deixou com o coração bruto. Abusamos da boa vontade do Senhor. Porém, tu, Deus de puro amor, não nos deixaste sozinhos. E ao homem que não sabia onde andava pelo pecado que lhe amassava, veio um Redentor para buscar as ovelhas do bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, obrigado por tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos também pela tua graça manifestada no dia a dia, que muitas vezes não vemos, talvez por não querermos, fazemos-nos cegos para o teu amor e não vemos a luz do teu Consolador. Pelo pão que nos dás a cada amanhecer, por estarmos aqui para te ouvir e crescer, pelas consolações nas tristezas, pelas alegrias, pelos pedidos atendidos e também por aqueles que não nos deste, porque sabia o que era melhor. Te rendemos graças, Pai, por seres quem tu és, infalível, imutável, rocha firme em toda a situação. Te agradecemos por tudo, até pelas coisas que não entendemos o porquê de passarmos, mas ainda assim confiamos que nada foge ao teu controle. Por tua misericórdia, Senhor. Ainda que de ti nada mereçamos, Pai, pois já nos deste tudo sem que peçamos, viemos a ti com súplicas, confiantes nas tuas promessas. Pedimos-te que nunca nos deixes esquecer de ti. Não permitas que voltemos ao pecado que tanto odiamos, ainda que outrora tanto amamos. Tal como um cão que volta ao próprio vômito. Fortalece a nossa fé, concede-nos mais amor, faz-nos santos, Senhor, mesmo que isso nos doa, mesmo que seja por meio de sofrimentos e lamúrias, faz-nos santos. Arranca de nós o pecado, mesmo que seja preciso arrancar outras partes no processo. Pois é melhor chegarmos aos portões perolados, no céu, aos pedaços, que chegarmos íntegros aos portões infernais. Senhor, pedimos-te que continues conosco na caminhada e nos ajudes na batalha. Temos a certeza que já vencemos a guerra com teu Filho na cruz, mas por sermos medrosos, somos fracos. Então ajuda-nos a completar a carreira. Pai, envia São Miguel e todos os anjos para lutarem a peleja que nós não podemos ver, mas que sabemos acontecer em nosso mundo. Defende-nos de Satanás, das tentações, mantém-nos firmes e fiéis até o fim, para herdarmos de ti a coroa da vida eterna. Intercedemos por aqueles que sofrem, Alessandra Rita Batista, que está com dengue, orações por Marta Elese Correia, que fará uma cirurgia. Senhor, pedimos que abençoe os médicos e por meio da ciência possa conceder a recuperação a esses. Intercedemos por eles, concede a tua graça e faça o que for da tua vontade. Nós te pedimos em especial que consoles a eles nos seus sofrimentos, nas suas angústias. Dá o consolo a todos eles.
e por todos aqueles que sofrem materialmente, seja no corpo ou nos bens. Se for da tua vontade, restaura-os, Pai. E caso não seja, concede-lhes o vigor para suportar todas as coisas. Abençoa os nossos inimigos e concede-nos a reconciliação. Aqueles que lutam contra o Evangelho, concede a conversão. Por tua misericórdia, Senhor. Deixamos tudo em tuas mãos, estes pedidos e agradecimentos, sabendo que nada escapa à tua santa vontade. Entregamos esses pedidos a ti, confiantes em tua misericórdia. Mas por fim, reconhecemos um único pedido que realmente nos importa, que nos leve, finalmente, deste vale de lágrimas, para junto de ti no céu, no grande domingo de Páscoa que há de vir, o alvorecer celeste que está nos preparando. Recebe-nos no último dia em nossa casa e permite-nos, enfim, chorar em teus braços, enquanto enxuga o nosso pranto. Oramos em nome de Jesus Cristo, que juntamente contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, são um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós seguimos com a liturgia da ceia. Convidamos todos aqueles que são membros da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e principalmente aqueles que estão confiantes nas palavras dadas e derramadas em favor de vós. Venham à mesa do Senhor. Fiquemos de pé. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao som do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito, levantai os vossos corações. Levantemos aos céus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou doutra culpa, quando por nós a morte se entregou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho, a pé enxuto rumo à terra donde manam leite e mel. Ó noite em que uma coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos crentes no Cristo em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido se não nos resgataste em seu amor. Ó pecado de Adão indispensável, pois Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Portanto, com os anjos e arcanjos, tronos e potestades, serafins e querubins, e toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Podem sentar-se. Pode mudar aí, Felipe. Talvez tenha que vir mais pertinho aqui na frente. Aí, mudou. Nós fazemos a distribuição como de costume, começando pelo meu lado direito aqui, na frente para os fundos, depois o outro lado, indo sempre pelo meio, voltando pelas laterais. Vamos cantar alguns hinos, enquanto isso, venham porque tudo está pronto.
graça seja, vos fortaleça e guarde para a vida eterna. Amém. Fiquemos de pé. Beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor, demos graças a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Receberam bênção dupla hoje. Pode se assentar. Para garantir.